Nesta manhã, o tema da mensagem é lidando com as ofensas. Quantos aqui já foram ofendidos? Eu creio que todos nós já fomos ofendidos ou já ofendemos alguém. Agora mesmo, aqui neste lugar, pode ter pessoas que estão ofendidas, né? Porque, infelizmente, isso é normal. A ofensa, ela vem. Em Lucas 17... fala, é inevitável que venham os escândalos, as ofensas. A ofensa no original, ela significa escandalon, que em algumas tradições é escândalos e outras é armadilha. Nós entendemos que a ofensa, ela é uma isca de Satanás, ela é uma armadilha do diabo para nos prender. Todas as vezes que nós ficamos ofendidos, nós damos lugar ao diabo trabalhar no nosso coração. Então, nós entendemos que a ofensa ela é uma isca de Satanás. Mas e na prática? E na prática, o que é ofensa na prática? Eu olhei no dicionário diz que é o comportamento ou discurso que faz com que uma pessoa seja vítima de injustiça. Palavras que depreciam e que possuem a capacidade de injuriar e causar dano. Ou seja, a ofensa é tudo aquilo que nos machuca. Aquilo que foi feito contra nós, mas que ficou algo ruim no nosso coração. Na prática, isso é a ofensa, né? Mas como nós podemos ser ofendidos? Né? Se tem ofensa, é a maneira que a pessoa nos trata, às vezes fala rispidamente, mas como que nós podemos ser ofendidos? Nós podemos ser ofendidos todas as vezes que nós não fomos correspondidos, quando as nossas expectativas, elas não são correspondidas. Muitas vezes nós colocamos expectativas demais numa pessoa, e essa pessoa, ela não corresponde a essa expectativa. Quantos aqui já percebeu isso no nosso casamento? Ou com os nossos filhos? Às vezes a gente espera demais do nosso marido, ou da nossa esposa, ou dos nossos filhos, e a gente acaba se decepcionando, não é mesmo? E é normal isso acontecer. O que a gente não pode é deixar com que isso penetre dentro dos nossos corações. Mas o que mais que poderia ser? Às vezes, uma data que a gente quer celebrar, né, um aniversário de casamento, ou o seu próprio aniversário, que foi esquecido, que ninguém lembrou. Isso gera uma ofensa dentro do nosso coração. Ou, às vezes, né, um convite que você não recebeu. Você percebe que está tendo festa, que todo mundo foi convidado, menos você. Isso gera uma ofensa no seu coração. Ou, às vezes, você vê as redes sociais, elas têm poder para abençoar, mas também para nos aprisionar. Muitas vezes a gente vê numa rede social os nossos amigos em algum lugar e nós não estamos. Isso é outro motivo para trazer ofensa, para trazer desânimo, para trazer dúvida aos nossos corações. E existem outras formas de nós sermos ofendidos. Mas eu creio, queridos, que a principal maneira de nós sermos ofendidos é quando o nosso coração, ele não está alinhado ao Senhor. É quando o nosso coração está se alimentando de nós mesmos, quando o nosso eu, ele está sobressaindo. Mas quando isso acontece, nós não percebemos. Porque toda pessoa ofendida, ela não percebe que ela está ofendida. Porque a expectativa dela estão nas pessoas e não em Deus. Porque o coração dela está preocupado com o que a pessoa está fazendo contra ela, não o que Deus está fazendo por ela. Mas isso fica oculto. Ela não percebe isso. Então, nós temos que tomar cuidado quando os nossos corações começam a ficar assim, eu não gostei disso. Eu não estou querendo ir para tal lugar, aquela pessoa vai estar lá. Existem sinais. E quando a gente percebe esses sinais, nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos buscar em Deus e entender o que está acontecendo. Porque o Senhor, Ele é o único, queridos, que pode revelar o que está profundo no nosso coração.
O Senhor, Ele pode ir aonde nós não podemos ir dentro de nós. Ele nos revela quem nós somos. Ele nos revela o que está dentro de nós. Mas para isso acontecer, nós precisamos buscar, nós precisamos ter esse discernimento e entender que nós precisamos sondar o nosso coração. Amém? E quem pode nos ofender? Vamos abrir Salmos 55, 12 a 14. Diz assim, Davi diz, não é inimigo que me afronta, se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Junto andávamos, junto nós entretínhamos e íamos com a multidão na casa do Senhor. Quem pode nos ofender é quem nós nos relacionamos. São aquelas pessoas que são importantes para nós, são os nossos amigos, são as pessoas da igreja, são as pessoas do trabalho, da faculdade, da escola, do seu convívio. Essas pessoas, ela tem o poder de te ofender. Se for uma pessoa que é na rua, que você não conhece, se ela vocês já tiver essa experiência no trânsito, alguém parar e xingar você, isso não vai te ofender. Por quê? Porque você não está nem aí para essa pessoa, ela não importa para você. Mas, se for uma pessoa que você conhece, se falar algo pesado para você, isso vai machucar o seu coração. Porque você tem expectativa sobre essa pessoa, porque essa pessoa é especial para você. Amém? E o que a ofensa, ela gera em nós? Existem várias coisas que a ofensa gera em nós. E o principal delas é a dor, né? A ofensa, ela gera dor nos nossos corações. Vamos ler Provérbios 18 e 19, que diz assim. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam os amigos como um portão trancado. Queridos, pensa isso, é mais difícil você reconquistar um amigo que está ofendido do que você ganhar uma cidade inteira fortificada. Você sabe por quê? Porque a ofensa faz com que nós criamos muros de proteção e começamos a ficar fortificados. E só permitimos entrar aquele que nós temos quase certeza que eles não irão nos ferir. Sabe, a gente vai criando aquele muro de proteção e a gente começa a ser seletivo com as pessoas, com as circunstâncias. E com isso nós deixamos de praticar o perdão. Nós começamos a ser juiz de nós mesmos e começamos a julgar a situação com a nossa ótica a nosso favor. Isso é tão sério, porque não é isso que o Senhor espera de nós. Então, nós não podemos alimentar a ofensa no nosso coração, para que este muro ele não fique fortificado em nós. Nós precisamos, queridos, abrir o nosso coração, chegar na pessoa, ter liberdade e falar assim, você me ofendeu, eu estou chateada com você. Você está dando liberdade para a pessoa se justificar, porque existe um juiz entre mim e entre vocês, e esse juiz é o Senhor. Eu não posso me colocar como juíza diante de um relacionamento, porque não seria justo com a outra parte. E nós sabemos que nós servimos um Deus todo-poderoso, né? A palavra fala que Deus, o Senhor, Ele é o nosso juiz. Ele irá julgar a causa. Em uma situação, ela sempre tem dois lados. O lado na sua perspectiva e o lado da outra perspectiva. Nós precisamos alinhar juntos para entender onde estava a brecha que aconteceu essa ofensa. Nós não podemos simplesmente olhar para o nosso eu. Mas me feriu grandemente, eu realmente fiquei muito chateada e não dou espaço mais para essa pessoa entrar. Esse é o normal da nossa natureza carnal. Mas a nossa natureza espiritual, nós precisamos perdoar, nós precisamos ir atrás, mesmo quando nós estamos inocentes. Nós precisamos ir atrás e dizer, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus e contra ti, porque eu fiquei chateada com você pela sua atitude.
Sabe, esse é o nosso dever como cristão. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo, porque a Bíblia fala que o amor de muitos irão se esfriar. Então é muito fácil a gente tomar uma certa antipatia da pessoa e o amor faltar, e a gente deixar de amar. Amém? Então nós precisamos entender que a ofensa, ela gera muitas coisas ruins, ela gera divisão. E o pior de tudo, que ela gera o pecado e a morte espiritual, porque você começa a ficar insensível ao agir de Deus. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo 2, 24 ao 26, que diz assim: saiba que o servo do Senhor, quem são os servos dos senhores? Somos nós. Saibam que o servo do Senhor não deve viver brigando ou ofendido, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar, ser paciente e de gentilmente corrigir quem é contra ele. Talvez Deus possa fazer com que essa pessoa venha a se arrepender e a entender a verdade. Assim, elas podem cair em si e escapar da armadilha do diabo, pois o maligno capturou essas pessoas e as obriga a fazer o que ele quer. Queridos, aqui mostra para nós que se gentilmente nós corrigirmos essas pessoas, o que que diz? Se a pessoa está te ofendendo, o nosso papel é ir lá com humildade, com gentileza e dizer: querido, não é legal o que você está fazendo, sabe? Ora sobre isso, pede a Deus trazer iluminação para você, sabe? E você guardar o teu coração para que isso não traga uma ofensa ainda pior. Porque, queridos, da ofensa vem o rancor, a amargura e a raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela é tão profunda. O próprio nome fala raiz, porque ela vai se aprofundando, aprofundando. E muitas vezes as pessoas, elas perdem de viver o melhor de Deus, porque elas não perdoam, porque a raiz, a amargura, ela está enraizada sobre o coração delas. E uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas, ocultas à ofensa, é o orgulho. O orgulho, ele é muito eficaz em nos fazer a não enxergar como o Senhor quer que nós enxergamos. Muitas vezes, nós nos enxergamos como os certos da situação. Nós nos vemos como pessoas que não estão fazendo nada, como vítima. E como eu e você podemos mudar se nós achamos que nós estamos certos? É impossível, queridos, a gente mudar se a gente acha que está certo. E o orgulho, ele nos cega e nos traz uma convicção que nós estamos certos. Nós precisamos vencer o orgulho, porque ele nos coloca como vítima da situação. E ele nos faz a ter reações inadequadas diante do Senhor, mas com uma alta justificativa. Eu fui ofendido, eu sou a vítima, eu fui certa em responder dessa maneira. Mas não é assim no reino do Senhor, porque nós temos que quebrar o orgulho, a dura cerviz que muitas vezes, infelizmente, todos nós temos. E nós só massacramos este orgulho quando nós estamos alinhados ao Senhor, alinhados à palavra de Deus, quando nós deixamos o Senhor trabalhar no nosso caráter, quando Ele começa a moldar o nosso caráter, quando nós começamos a ficar parecidos com Ele. E é do dia para a noite que isso acontece? Não é do dia para a noite. Demora um tempo, mas nós precisamos o quê? Nós precisamos insistir, nós precisamos persistir, nós precisamos estar neste lugar de entrega ao Senhor, de querer aprender, de se relacionar a Ele. Só assim nós vamos deixar com que o orgulho, ele saia das nossas vidas. Amém? Aleluia. E estudando esta palavra, eu quero dizer para vocês que não foi fácil para mim.
quando, acho que já tem uns 3 meses, a gente fez a agenda de ministração. E quando eu saí do encontro com Deus, o Senhor me deu uma palavra assim, poderosa. E eu, glória a Deus. E quando o pastor e a pastora me deu a data, eu falei, uhul. Assim, não vou ter problema, eu já tenho minha palavra, tá tudo no papo. Gente, cheguei em casa, eu não consegui escrever uma palavra da minha outra palavra. Eu queria, continuar, e eu não consegui fazer nada. E o Senhor falava ao meu coração, eu não quero que você pregue sobre isso. Mas eu vou pregar porque tá fácil, eu já sei. Não, eu não quero. Eu quero que você fale sobre ofensa. Ofensa. Queridos, e pensa nos 3 meses onde eu passei pela prova, onde eu percebi o quanto meu coração estava ofendido. Eu vou dar um pequeno exemplo rapidinho. Gente, eu vim terça-feira na oração, foi uma bênção. E o Júnior veio no carro dele, eu vim no meu carro. E a Giovana veio comigo, e o combinado era a Giovana voltar dirigindo, e eu ia voltar com o Júnior. E eu estou aqui enrolando e estou procurando o Júnior. Cadê o Júnior, gente? De repente, a Giovana me manda uma foto, ela com o Júnior no carro, eles já estavam quase lá em casa. Gente, eu cheguei em casa com um bico desse tamanho, eu fiquei quase 3 dias sem olhar na cara do Júnior, de ódio que eu fiquei. E o Senhor falando comigo sobre ofensa, e o Senhor falando assim, eu quero te limpar, eu quero te purificar, porque o seu coração está ofendido. E foi algo muito difícil para mim, foi uma experiência muito difícil, porque eu percebi que o Senhor primeiro, Ele queria trabalhar em mim, para depois eu trazer essa palavra, sabe? E assim, essa foi a mais bonitinha ofensa que eu vou contar. Claro que eu não vou contar as outras, que teve outras que só Jesus. Mas então eu vi o meu coração ofendido, e nesta manhã o Senhor ele está nos dando esta oportunidade para que nós possamos sondar os nossos corações, porque a ofensa, queridos, ela é uma terra dura do nosso coração. O pastor pregou sobre isso domingo passado. A ofensa, ela não consegue fazer com que os frutos germinem. Sabe, porque você fica preso, ela é uma armadilha, ela não te deixa prosperar, ela não te deixa avançar, porque ela te retrocede e você começa a alimentar um sentimento que não vem de Deus, é um sentimento que vem do diabo para te atormentar, amém? E eu classifiquei as pessoas ofendidas em 2 categorias. Que são aquelas que acham que foram ofendidas, porque tem isso, tem os que acham que foram ofendidos, e aqueles que realmente foram ofendidos. Aqueles que acham que foram ofendidos, vamos falar um pouco sobre eles. Muitas vezes as pessoas se ofendem julgando a pessoa e não a circunstância. Ela já acha que tem uma percepção, e vem o julgamento. Julga daquilo que ela acha que é, mas que no fundo não é. E um exemplo clássico disso é Caim. Caim, ele julgou Abel antes dele pensar o que ele tinha feito errado com a oferta dele. Ele simplesmente julgou Caim e o matou. Queridos, o que Caim fez de errado? O que Abel fez de errado para ter sido morto? O que ele fez para ter ofendido Caim? Ele não fez nada. E muitas vezes nós estamos como Caim. Nós julgamos as pessoas porque nós não percebemos as circunstâncias. E nós começamos a articular, a tirar essa pessoa do nosso caminho, sem saber a real situação, porque nós somos rápidos em julgar, mas nós demoramos em discernir, porque fere o nosso sentimento. Então, o que aconteceu? Ele agiu pela emoção, porque ele viu que Abel se sobressaiu. Muitas vezes nós temos orgulhos, temos ciúmes, invejas oculta dentro de nós. E é por isso que as nossas atitudes chegam a ser como Caim, de querer matar um irmão dentro de nós.
porque nós não conseguimos alegrar com a boa oferta que ele fez, com o bom trabalho que eles estão fazendo. No nosso subconsciente, eu poderia fazer melhor. E nós vamos matando, e nós vamos destruindo. Às vezes a gente consegue destruir histórias de pessoas por não celebrar com a pessoa na hora que ela precisava. Outro exemplo é Saul. Saul, ele perseguiu Davi, ele queria matar Davi a todo custo. Por quê? Porque ele achava que Davi queria roubar o trono dele. Ele achava que ele estava sendo ofendido. Então nós precisamos vigiar os nossos corações. Precisamos sondar os nossos corações. Porque nós temos que ter certeza. E mesmo tendo certeza, nós temos que ter a resposta do céu. Amém? E vamos falar também sobre aqueles que realmente foram ofendidos. Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Se você realmente foi injustiçado, você tem o direito de ficar ofendido? Para e pensa. Se você realmente foi justificado, você tem o direito de ficar ofendido? Então vamos viajar um pouco na história de José. Vamos ver como que José responderia esta pergunta. Eu vou resumir rapidamente. José era o 11º filho de Jacó, porém era o filho mais amado de Jacó, porque era o filho da sua velhice e filho da sua amada Raquel, né? Vamos abrir em Gênesis 37, 4 e 5, que diz o seguinte: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Nós vemos aqui que já existia um ódio muito grande dos irmãos de José, porque Jacó o amava mais. Ele se sobressaía. E o que acontece? Ele tem um sonho, né? Esse sonho ele relata para os seus irmãos do feixe, que os feixes dos irmãos se curvam sobre ele, os irmãos ficaram com mais ódio. Como não bastasse o ódio, ele ainda tem outro sonho e ainda relata novamente. Só que dessa vez ele ainda chama Jacó. Ele sonha com o sol, as estrelas, o sol, a lua e 11 estrelas se curvam sobre ele. Quando Jacó escuta, Jacó o repreende. Né? Jacó o repreende e os irmãos dele ficam com mais ódio ainda dele. Aí a palavra fala em Gênesis 37, 11, fala assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, ele repreendeu José, mas depois ele parou para pensar. Ele foi pensar o que aquilo significava. Mas, gente, vamos olhar aqui. Os sonhos que José teve, eles também poderiam ter ofendido Jacó, não poderia? No ofender os seus irmãos? Poderia ter ofendido Jacó. Mas o que Jacó fez? Jacó, ele guardou o coração dele e ele começou a pensar sobre isso. Ele ponderou o sonho dele. E muitas vezes, nós nos ofendemos porque nós ouvimos algo que nós não gostamos. Nós deixamos de ponderar, nós deixamos de analisar e começamos a ficar como os irmãos de José, ofendidos, magoados, porque nem sempre nós vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes, nós iremos escutar algo difícil, mas que com certeza será para o nosso crescimento. Aí, alguns dias depois, os seus irmãos estavam, né, como é que fala? Pastoreando lá o rebanho, e Jacó pede para José ir lá. Vai atrás dos seus irmãos e vê como é que seus irmãos estão. Aí, em Gênesis 37, 18 diz: de longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Queridos, pensa isso.
Pensa isso, os irmãos conspiraram para matar José. A ofensa, ela entrou de uma forma tão grande no coração de José, que eles dos irmãos de José, que eles desejaram matá-lo. Os ciúmes tomou conta, a inveja, sabe, fez de uma forma com que eles não conseguissem mais suportar a presença do irmão. Isso é muito forte, isso é muito forte. E essa ofensa eles foram alimentando. É por isso, queridos, que no início eu falei, a ofensa ela é considerada pelo grego, pelo original, como uma armadilha. É por isso que a ofensa, ela é a armadilha de Satanás. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, né, nós maquinamos e planejamos algo muito ruim para o nosso próximo. E foi isso que os irmãos de José fizeram. Só que eles não ficaram com ódio de José da noite para o dia, não, queridos. Se a gente for parar para pensar também, eles alimentaram dessa ofensa por muitos anos. Por muitos anos, eles viram ali, né, Jacó dando atenção, primeiro para sua esposa, para Raquel, quem ele mais amava, depois para José, e não dava atenção, com certeza não era um pai presente para os outros filhos, sabe? Isso foi gerando rancor no coração deles, foi gerando tristeza, foi gerando ciúmes, foi gerando inveja. Mas eles, queridos, eles tinham a oportunidade de chegar no pai deles e abrir o coração. Eles tinham liberdade, era o pai deles. Eles poderiam dizer, você se esqueceu de nós, porque você não nos dá atenção. E eles não fizeram isso, muito pelo contrário. Eles ficaram alimentando aquilo no coração deles. E na nossa prática hoje, nas nossas vidas, é isso que acontece. Quando nós estamos ofendidos com nossos irmãos e nós não damos a chance deles se defender. Quando nós guardamos isso no coração e fala, vai passar, isso vai passar. Mas trata com indiferença, não é da mesma forma. Nós tiramos o direito de ouvir o porquê do nosso próximo. E foi isso que os irmãos de José fizeram. Eles não procuraram a cura. E eles não tentaram entender o lado de Jacó. Mesmo quando não há explicação, mesmo quando não há justificativa, mas poderia ter um reconhecimento, um remorso. Jacó poderia ter se arrependido, Jacó poderia ter vivido uma nova história diante dos filhos, se ele tivesse tido a oportunidade de ser repreendido. A repreensão, ela traz crescimento para nós. Nós precisamos disso. Às vezes eu estou errando e eu não estou sabendo. Às vezes eu estou ofendendo meu irmão e eu não estou percebendo que eu estou ofendendo o meu irmão. Mas eu preciso que o meu irmão me alerte sobre isso. Era isso que Jacó precisava, mas não aconteceu, não aconteceu. Aí o que acontece? Eles estavam tramando ali matar José, Rúben foi contra, Rúben falou, vamos jogar ele num buraco no deserto e vamos deixar ele lá, porque a intenção de Rúben era, quando despistar dos irmãos, para depois tirar José do buraco e restituí-lo a seu pai. Mas os irmãos não queriam matar a todo custo. Aí Judá vira e fala... Tinha uma caravana de ismaelitas, né, com escravos, indo para o Egito. Aí Judá fala, então vamos vendê-lo como escravo, não vamos derramar sangue inocente. E daí eles decidem vender, né, José para o Egito, para os ismaelitas, para levar para o Egito. Só nessas passagens nós entendemos que existem diferentes níveis de ofensa. Se a gente for parar para pensar, Jacó, ele não deixou a ofensa entrar no coração dele, ele ficou chateado, deu para perceber, porque ele chamou a atenção de José, ele não gostou, mas ele não deixou a ofensa entrar no coração. Rúben, ele queria dar um susto em José, ele queria dar um gelo em José, mostrar que José estava se achando o bambambam, dar uma cortadinha nas asinhas dele e pronto. Judá já quis mandar José como escravo. E os outros 8 irmãos queriam matar José. Aí eu te faço uma pergunta. Como tem sido
a sua resposta diante de uma ofensa? Como tem sido? Pare e pense um pouco. Como você tem respondido a uma ofensa? Você tem sido como Jacó, que não deixou a ofensa entrar no seu coração? Ou você tem sido como Rúben, que queria dar um susto muito grande em José, dar um gelo nele, mas depois queria que ele retornasse ao convívio? Ou você queria ser como Judá, mandar o seu ofensor para bem longe de você, o impedindo de se relacionar contigo? Ou você se encontra como os outros 8 irmãos de José, não querendo nem saber da pessoa que te ofendeu, matando esta pessoa no seu coração, não se relacionando mais, não querendo nem ver essa pessoa na sua frente? Como tem sido a sua resposta diante de uma ofensa? Pare e pense um pouco. Queridos, José era o filho mais amado. Ele tinha um nome, ele tinha uma herança, ele tinha uma descendência pela frente. E tudo isso lhe foi tirado pelos irmãos. Ele tinha uma carreira e ele não pôde ter nada. Ele foi vendido como escravo. E ele não pôde usufruir de nada da sua família. Antigamente, o clã, a família, o sobrenome, a herança, isso era muito importante. José, ele foi deixado de viver tudo isso. E quantas vezes nós difamamos pessoas que nos ofenderam? Quantas vezes nós inflamamos o nosso cônjuge ou os nossos amigos, as pessoas próximas de nós, com a intenção de abrir o nosso coração? Quantas vezes nós expomos as pessoas, sendo que a Bíblia fala que nós temos que cobrir o pecado do nosso irmão? Quantas vezes, queridos, nós estamos fazendo o papel dos irmãos de José? José, ele não pôde ter um nome quando ele chegou no Egito. E muitas vezes, nós tiramos o nome daquela pessoa que nos ofendeu. Muitas vezes, nós tiramos a herança daquela pessoa que nos ofendeu, a credibilidade daquela pessoa. Por quê? Porque nós fomos feridos. Porque o nosso coração está triste. Não é verdade? E aconteceu exatamente isso, José, ele foi vendido, Potifar o comprou, ele trabalhou na casa de Potifar, e a mulher de Potifar começou a se engraçar para cima dele. E José, ele era fiel a Deus, e ele era fiel ao seu Senhor. E ele não fez nada com aquela mulher. Quando ela o agarrou, ele saiu correndo. E as suas vestes ficaram na mão dela. E ela começou a gritar que ele estava agarrando. E ele foi preso injustamente. Mais uma vez conspiraram contra José. Mais uma vez ele é ofendido. Mais uma vez ele é perseguido. E ele vai para a prisão. Fica preso. E depois de um tempo, o rei manda o copeiro e o padeiro a ser preso no mesmo cárcere que José estava. Lá eles tiveram um sonho, Vocês sabem, esse sonho incomodou. José revelou o sonho, aí José pede, para o copeiro. Fala assim, para o copeiro-chefe: lembra de mim quando você encontrar com o faraó, fala de mim para ele. Mas o que aconteceu? Ele não se lembrou. Mais uma vez José é esquecido. E passaram-se 2 anos, faraó tem o sonho, aí sim o copeiro lembra dele. E quando o copeiro lembra dele, faraó manda o chamar imediatamente. E ele interpreta o sonho de faraó, e faraó o exalta. Querido, faraó exalta e o coloca no lugar que Deus o preparou durante todas as suas ofensas para ele estar.
Muitas vezes, queridos, as ofensas que nós recebemos é porque o Senhor permite para que possamos crescer, para que possamos estar no lugar que Ele quer que nós estejamos, com caráter aperfeiçoado, com humildade, com orgulho longe de nós. E é necessário situações difíceis acontecer. É inevitável que venham as ofensas, mas nós precisamos saber lidar com as ofensas. Jacó, ele tinha só 17 anos, José, ele só tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. Quando ele se apresentou ao rei, ele tinha 30, ou seja, 13 anos da vida de José, que ele não pôde se relacionar, que ele não teve amigos, que ele não ia em festa, que ele não tinha comunhão com ninguém. Durante 13 anos, ele foi escravo e foi preso. Os irmãos dele tiraram esse direito. Mas em nenhum momento, queridos, da história de José, nós podemos ler de cima a baixo. Em nenhum momento nós vemos José se vitimizando. Nós o vemos reclamando. Nós o vemos articulando o que ele poderia fazer contra Potifar, sua mulher. Depois que ele virou governador, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Em momento algum a gente viu ele queixando, em momento algum a gente viu ele quebrando princípios. Ele foi fiel ao Senhor, mesmo em meio à dor. Ele não quebrou princípio pela sua condição. Ele não deixou de ser fiel ao Senhor em momento nenhum. E eu pergunto para você, nas horas difíceis, quando alguém te calunia pelas costas, você é fiel ao Senhor? Você quebra princípios? Qual é a sua atitude quando alguém pisa no seu calo? Qual é a sua atitude quando alguém é injusto contigo? É de ficar todo tristinho? É de deixar de conviver, de deixar de conversar? É de ignorar? Ou é de perdoar? Ou de olhar a situação, olhar a pessoa com os olhos de Cristo, com os olhos de amor? Qual tem sido a minha e a sua atitude perante isso? José governou muito bem, até que chegou os anos de fome. Jacó manda os filhos irem lá para Egito, porque todo mundo sabia que em Egito existia um governador que tinha comida. E os irmãos chegam perante José. E José, ele fica sem reação quando ele vê os irmãos. E ele tem que sair e começa a chorar. Depois ele volta e pede para prender os irmãos, porque ele queria ter alguma notícia se o pai ainda vivia, se o irmão Benjamim estava vivo. E ele vai e prende os irmãos. E o que aconteceu? Os irmãos de José começam a conversar perto de José entre si. E eu queria ler essa passagem que está em Gênesis 42, do 21 ao 24. E disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, nós não importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que o José estava entendendo o que diziam, pois eles tinham estado falando com ele por meio de intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Queridos, nessa hora José reviveu toda a sua dor. Era a hora oportuna para ele se vingar. Os irmãos estavam ali, quem ele mais amava, que era o pai, que era Benjamim, não estava ali. Então ele poderia acabar com todos os seus irmãos. Mas ele não o fez. Muito pelo contrário. Ele encheu de mantimento as bolsas deles, para eles darem mantimento para a família deles lá em Canaã, e eles voltaram novamente com Benjamim. E quando eles voltam, José então se revela.
José se revela. Gênesis 45, do 1 ao 8, diz: Então José, não se podendo conter diante dos que estavam com ele, bradou: faze sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então. Disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais e não vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa do Egito. Queridos, esta história nos mostra e nos responde que mesmo nós sendo injustiçados, nós não precisamos ficar ofendidos. Vocês viram o choro aqui, fala que o choro de José, ele foi ouvido por todo o Egito, até a casa de Faraó. Todo o sentimento de José de rejeição, de abandono, foi ali derramado. E o que aconteceu, queridos? Ele perdoou. Ele perdoou os seus irmãos, ele tinha a oportunidade, mas ele não o fez, porque ele cria que o Senhor tinha algo para fazer na vida dele. Ele cria que Deus tinha o levado para lá. Ele não jogou a culpa nos irmãos, muito pelo contrário. Ele viu que Deus estava o preparando e ele tomou posse disso. E José, ele se tornou quem ele foi, gente, porque o coração dele estava limpo, limpo de ofensa, limpo de vingança, limpo de tristeza, porque ele olhava para o único que podia o livrar. Os seus olhos estavam no Senhor, queridos. Era no Senhor que os olhos deles estavam. Se nós olharmos para a história de Jesus, da mesma forma, a multidão o seguia, a multidão o aplaudia, a multidão queria os sinais, as maravilhas, os milagres, os feitos de Jesus, mas essa mesma multidão o crucificou. Essa mesma multidão quis que ele fosse morto, trocou Jesus por um assassino. Essas mesmas pessoas que viveram, que viram, que sentiram o poder de Jesus, queridos. E o que aconteceu? Eles crucificaram Jesus, e Jesus ali na cruz, qual que foi a resposta de Jesus diante da ofensa? Ele virou: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É este amor que nós precisamos ter, queridos. É esses olhos, é essa ótica que nós precisamos enxergar. Sabe, as ofensas que vêm contra nós. Porque, queridos, não vai ser a primeira, não vai ser a última. Virão ofensas. Mas os nossos olhos, eles precisam estar em Jesus. Em Jesus. José, ele perdoou os seus irmãos por todas as injustiças. Jesus perdoou todos nós. E nós também precisamos perdoar. Eu queria abrir com vocês Mateus 6, 14 e 15, que diz: Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês
também não perdoará a ofensa de vocês. Querido, nós somos perdoados, mas nós precisamos perdoar. Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Em Lucas 6,37 diz: não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros e Deus perdoará vocês. Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como Deus perdoa as pessoas que nos ofendem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui gostaria que Deus os perdoassem da mesma maneira que vocês perdoam as outras pessoas? Já imaginou isso, Jesus? Quantos aqui? Senhor, você pode me perdoar como eu perdoo os meus ofensores? Queridos, nós estávamos fritos. Nós estávamos fritos. Mas nós precisamos perdoar para nós recebermos o perdão. Eu vi um testemunho de um ministro da Filipina. E o Senhor estava chamando ele ao ministério e ele se recusando porque ele tinha muito dinheiro. Os seus negócios estavam muito bem. E Deus o atingiu com um infarto. E ele foi para a sala de cirurgia e lá ele morreu. E ele acordou nos portões celestiais e Jesus estava lá. E ele começou a insistir: Jesus, me perdoa, eu prometo, me dê vida, porque se eu viver mais, eu vou viver para servir o Senhor como nunca antes em toda a minha vida, e tudo que eu tenho será teu. E Jesus permitiu que ele tivesse mais tempo de vida, mas antes disso, Jesus abriu a visão dele para o inferno. E quando ele olhou para o inferno, queridos, a mãe da esposa dele estava lá, queimando no fogo, ardendo no inferno. E ele ficou muito baqueado, e ele virou e ele não conseguiu esconder a tristeza, a indignação dele para Jesus. E ele falou assim: o que ela está fazendo? A minha sogra, ela é cristã, ela aceitou Jesus, ela frequenta a igreja, ela está na liderança. E Jesus virou e falou para ele: ela está ali porque ela não perdoou um parente dela e eu não pude a perdoar. Queridos, é tão sério o perdão. Se você não consegue perdoar, você não consegue ser perdoado. Nós precisamos entender que o perdão é necessário. O perdão, ele é necessário para que Jesus possa nos perdoar. Amém? Eu queria ler o último Salmos e queria dizer algo, que nós só iremos conseguir perdoar na profundidade quando nós entendermos o perdão de Jesus por nós, quando nós entendermos o sacrifício de Jesus naquela cruz. É só assim, queridos, que nós iremos conseguir perdoar. É só assim que nós vamos ter a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Eu queria ler queria pedir para vocês se colocarem de pé. Salmo 139, 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, que essa possa ser a nossa oração diária. Que nós possamos sondar os nossos corações e ver se há algum impedimento, queridos, para que o Senhor possa acessar profundamente aquilo que Ele tem para nós dentro do nosso coração. Feche os seus olhos. Comece a orar nesta hora. Comece a pedir para que o Senhor sonde o teu coração.
Começa a pedir para o Senhor abrir a tua visão espiritual e te mostrar qual é a real situação do teu coração hoje. O que tem te prendido a não avançar, o que tem te feito retroceder, o porquê você não consegue sair da mesmice, o porquê você não consegue experimentar este amor, que não existe nada igual, que nada se compara. Começa a perguntar para o Senhor: Senhor, por quê? Porque eu não consigo avançar, porque as minhas orações sempre são as mesmas palavras, porque eu não consigo sair deste lugar de dependência das pessoas e não do Senhor, porque a minha intenção está errada, papai. Deus, que nesta manhã o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor possa, Deus, fazer com que nós possamos nos enxergar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abra a nossa visão, abra a nossa visão, que possamos ver, Senhor, como está o nosso coração. Nos ensine e nos ajuda a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa, Pai. Nos blinda da ofensa, Senhor. Sabemos que é inevitável, Pai, mas que nossa resposta possa ser como a de Jacó, que possamos ponderar, Senhor Deus amado, todas as vezes que nos sentimos injustiçados, Pai, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar e olhar para as situações com os olhos do Senhor. Pai, faça algo novo nas nossas vidas, Jesus. Nós queremos mais de Ti, queremos crescer no Senhor, queremos ter um coração igual ao Teu, Pai. Queremos perdoar os nossos irmãos. Faça, Jesus, nas nossas vidas, papai, em nome de Jesus.